Pronto, botei para gravar, pessoal, para poder depois botar lá na, botar no YouTube. Então, assim, como eu falei para vocês, a gente já viveu realmente muitas situações mais delicadas no passado. Hoje, o HIV, quando bem tratado, ele vira uma doença crônica. Eu não diria nem doença, né? Porque a pessoa não fica doente. É um paciente estável em uso de medicação, como outras tantas patologias em medicina se comportam da mesma forma. Nós não temos uma cura para diabetes, nós não temos uma cura para hipertensão, nós temos um tratamento eficaz que mantém o indivíduo com os níveis tensionais normais ou com os níveis glicêmicos normais. Mas curar de fato, estou dando exemplo dessas duas patologias, mas a gente tem outras tantas. A medicina, salvo, eu acho que doenças infecciosas em geral, que você dá um antibiótico e cura, na maioria das vezes a gente só consegue o controle, né, nessas doenças crônicas. Então, assim, o HIV chegou nesse nível, tá? Agora, o HIV ainda enfrenta alguns problemas graves em relação a acolhimento, principalmente em relação a acolhimento, que é o que eu queria tocar hoje um pouquinho, né? E é interessante tocar um pouco nessa questão do acolhimento, porque agora todo mundo aqui certamente tem uma experiência, todo mundo aqui já viveu alguma coisa em relação ao acolhimento, né? Isso é muito bom, porque se a gente olhar de novo a linha do tempo, eu não sei se todos aqui conseguem ver bem, eu espero que sim, mas assim, num primeiro momento aqui na década de 80, ficou essa coisa trágica aqui, né, que era a noção de grupos de risco. Então, a epidemia, quer dizer, as pessoas, de modo geral, responsabilizavam alguns indivíduos por pegar a doença, por ter a doença. Isso gerou um aumento enorme do preconceito. No início dos anos 80, eu, particularmente, ouvi muitas vezes pessoas dizendo: pô, isso é coisa de gay, eles que se virem. Tomara que morra todo mundo. Eu ouvi falar isso, né? Eu ouvi pessoas falarem isso comigo. Eu ouvi colegas falarem isso para mim, para quem cuidava do HIV, e que precisava, por exemplo, de um cirurgião para fazer uma biópsia ganglionar, ou precisava de uma atenção de uma outra especialidade, muitas vezes esbarrava nesse preconceito. Trágico, né? Então, assim, nós passamos uma boa parte dos anos 80 sofrendo com essa discriminação. Isso gerou algumas das coisas que até hoje nós temos enraizada, né? É aquela coisa de que o AZT mata, por exemplo, né? Até hoje eu escuto alguns doentes falarem: pô, mas eu vou tomar AZT? Quem toma AZT morre. Porque no início também, lá atrás, quando a gente começou a usar o AZT, que foi a primeira droga aprovada, nós não tínhamos muita noção de quantidade, né? Então, é uma droga que hoje a gente sabe bem que 600 miligramas por dia é o suficiente, nós chegávamos a usar 2.400 miligramas. Óbvio, isso gerou uma porção de problemas, gerou uma porção de efeitos adversos e colaterais, e muita gente acabou vindo a falecer, ou pela doença, ou pelo desastre do uso da medicação de forma inadequada. Bom, um segundo momento, que é essa década de 90, né? Em que aí se começou a mudar um pouquinho essa forma de dizer grupo de risco. Grupo de risco virou comportamento de risco, tá? E o comportamento de risco
soava um pouquinho melhor, né? Se você tem um comportamento de risco, você está mais predisposto a adquirir o vírus e, mais tarde, a doença. Vulnerabilidades como consequência dos padrões de organização de sociedade. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco melhor. Houve, de novo, aliás, como sempre, né, uma tendência à feminização da epidemia. Tá? É interessante que doença infecciosa, quando a gente olha história da medicina, quando a gente olha a história de algumas doenças, das grandes epidemias, a gente vê que há uma tendência sempre a uma pauperização e, se a doença é sexualmente transmissível, há uma tendência a uma feminilização. Isso aqui está escrito errado, né? Feminização, mas é feminilização. Agora já não sei, desculpa. Então, assim, houve uma estratégia dividida em 3 eixos para melhor lidar com o problema, né? Veiculação de informação, né? Essa foi uma época em que havia muita propaganda na TV, tá? Havia também muita ação dos grupos organizados, tá? Principalmente os grupos organizados, os grupos gays que se organizaram, tá? Então, o Grupo Atobá, outros grupos, Grupo Pela Vida, eles todos começam a funcionar melhor nessa década. Tá? Atuação dos determinantes sociais. É aqui que a gente começa a tentar entender um pouquinho a questão do profissional do sexo, né? Das pessoas com alguma vulnerabilidade, pessoas de rua. Né? Nessa questão aqui também foi muito importante a participação das ONGs, das ONGs. Né? E uma estratégia de mudança comportamental. Nessa época também a gente ouvia algumas coisas interessantes. Né? Eu me lembro bem de ter ouvido um programa de TV americano, acho que da BBC, se não é americano, em inglês, que alguém entrevistando uma menina e ela dizia assim que HIV para ela não era importante, porque já se sabia da cura. Aí o cara perguntou, mas como sabe da cura se as pessoas estão morrendo? Ela falou que curar era não pegar. Na realidade, ela falou assim, se a gente sabe que um preservativo protege, então eu uso o preservativo, estou protegido, eu não vou pegar. Tá? Isso é mais ou menos assim, né, pessoal? A gente sabe que nem sempre a coisa funciona desse jeito. Muitas mulheres, o Gafre já teve uma coorte gigantesca, eu não me lembro agora o número exato, mas perto de 300 mulheres que se contaminaram com seus maridos, mulheres de um homem só. Né? E que, ao longo do tempo, muitos desses maridos morreram, algumas ainda estão vivas, algumas já ficaram para trás também. Então, assim, isso também existe. Né? Nós sabemos que isso também existe. Num terceiro momento, já aqui, lembrando que nos metade dos anos 90, nós passamos a ter o HART, né? Que é a terapia de alta atividade, terapia com muita potência, por conta da introdução dos inibidores de protease. Então, assim, 96 foi um ano muito importante para a epidemia no Brasil. Foi o ano em que o SUS incorporou o tratamento de forma universal e ofereceu medicação com mais facilidade. O que nós fazíamos? Nós admitíamos o paciente, comprovávamos a doença, a infecção, notificávamos e o paciente passava a ter o seu remédio distribuído, como até hoje funciona dessa forma. Essa distribuição universal, assim, isso é bom que a gente tenha isso bem claro, né? Isso facilitou muita coisa, porque não precisa ser
pobre, rico, preto, branco, não faz diferença. Todo mundo tem direito ao tratamento, inclusive quem não é brasileiro. Tem alguns pacientes que vêm de fora tratar no Brasil, porque aqui é gratuito. Agora, menos, porque os países, de modo geral, estão incorporando esses tratamentos. Com o tempo, né, as drogas vão barateando, é natural que elas fiquem mais baratas e fiquem mais fáceis de você conseguir acesso a. Então, assim, isso também tem a ver com essas mudanças, né, da questão do acolhimento e do paradigma temporal da prevenção. Tratamento oferecido, então, para todos, através de políticas públicas, tá? E pacto de saúde. Isso assim, o SUS, mais uma vez aqui, foi fundamental para que isso tudo funcionasse, né? Outra coisa importante que a gente precisa lembrar, né? O SUS não é uma coisa tão antiga assim. O SUS é da Constituição de 88. Então, assim, antes de 88 era outra conversa. Então, depois que entra a Constituição de 88 e a implementação do SUS, que o brasileiro passa a ter, de modo geral, um melhor acesso à saúde. Não necessariamente o melhor acesso, mas mais acesso. Tá? A partir de 2010, a gente começa a romper a distinção entre prevenção e tratamento, né? Por quê? Porque se eu trato, eu também previno, né? Isso é bastante interessante, né? Se eu conseguir que o indivíduo tome remédio e que ele fique indetectável, ele não contamina outro indivíduo. Então, assim, tem essa coisa de prevenção e tratamento misturados. Tá? Assim, o maior reforço na questão da qualidade dos derivados sanguíneos também acontece. Já havia desde os anos 90, mas ele se fortalece mais, né? Nós precisamos lembrar que os hemofílicos sofreram muito no início da pandemia porque não tinha o fator 8 liofilizado. Não era um fator 8 feito por técnicas genéticas. Era obtido do sangue e não era liofilizado. Então, não havia inativação viral. Isso tudo, o tempo vai mostrando que você vai aprendendo, você vai estruturando melhor a saúde, né? A prevenção combinada, quando a gente fala aqui prevenção combinada relacionada às três dimensões, biomédica propriamente dita, comportamental e estrutural no fornecimento da estrutura de tratamento, né, a gente vê que mudamos num patamar, né? Passamos para um patamar em que a doença está na nossa mão. Então, nós temos hoje como atuar de forma mais, vamos dizer assim, mais estruturada, mais organizada, né? E com drogas muito, muito, muito eficientes. Bom, discutimos isso, então, os dados de relatório de monitoramento registra que no Brasil, em 2018, nós tínhamos aproximadamente 900 mil pessoas vivendo com HIV. Tá? 766 mil aproximadamente diagnosticados, que corresponde a 85%. Tá? 731 mil vinculadas a algum serviço. Você vê que mesmo aqui nós temos um grupo perdido. Apesar de ter pessoas com diagnóstico, nós tínhamos mais de 30 mil pessoas perdidas. Tá? E vincular
e 643 mil retidas nesses serviços, de forma a poderem se tratar e ganhar medicação e fazer tratamento adequado. Então, essa briga, essa busca por um tratamento para aquela 90-90-90, para aquela diretriz da Organização Mundial de Saúde, ela começou bem antes disso tudo que a gente está vendo hoje. A gente tem aproximadamente 40 mil novos casos por ano. Isso aqui ainda é assim. Tá? Ainda é assim. Tá? E agora, com o recrudescimento de infecção em populações mais jovens, né? Principalmente em jovens homens que fazem sexo com homens, com outros homens. Então, assim, é uma vulnerabilidade muito grande também no sentido da educação. Quando a gente vai abordar esses pacientes que são muito jovens, eles possuem escolaridade baixa, eles possuem desconhecimento quase que total das ISTs. Tá? É comum você pegar no ambulatório, e provavelmente vocês aqui, alguns já têm experiência, de indivíduos que têm sífilis de forma recorrente, ou gonorreia de forma recorrente. Tá? Eu me lembro de um menino que a gente tratava no ambulatório, isso já tem alguns anos, 17 ou 18 anos, já contaminado por via sexual, que só eu tratei 4 vezes gonorreia, num período aí de 1 ano. Então, é aquela história, o indivíduo se contaminar e você explicar, e ele vai lá e se contamina de novo e não usa preservativo. Então, a gente tem esse entrave também, que é a educação. Né? A educação é uma coisa muito complicada. Crescimento em epidemia em populações prioritárias. Tá? Quando a gente fala de prioritárias, por exemplo, aqui pessoas encarceradas ou população de rua. Tá? Isso é uma outra coisa que a gente tem muita dificuldade de levar. Quem conhece o sistema carcerário brasileiro sabe que ali a coisa é muito mais complicada do que a gente imagina. Né? Você tem tuberculose, assim, tuberculose lá com pau, né? Problemas de saúde variados, né? Problemas de infecções, ISTs também variados. Então, vai ficando mais difícil de você controlar. E depois disso tudo aqui, nós ainda temos aproximadamente 134 mil pessoas, aproximadamente, que desconhecem que são positivas. Óbvio que isso aí são estudos matemáticos, né? Você faz uma afirmação matemática baseada em dados, mas é uma afirmação matemática. Essas populações chaves prioritárias para que a gente consiga, de alguma forma, controlar a doença, elas são basicamente essas aqui. Trabalhadores do sexo, gays e homens que fazem sexo com homens, pessoas privadas de liberdade, pessoas que usam álcool e outras drogas e as pessoas trans. Tá? Esse é um grupo que a gente tem que ter uma atenção maior. Tá? Outro grupo de pessoas prioritárias é a população negra. E aqui, a população negra tem muito a ver com a questão da pobreza. A gente sabe que a população negra está mais relacionada à pobreza por questões históricas, a gente sabe disso. Adolescentes e jovens, aí que entra muito a questão da educação. Aqui a educação é prioritária. Né? Pessoas em situação de rua e a população indígena. A população indígena também está desprotegida. O sistema não chega lá da forma que gostaríamos que chegasse. Então, isso tudo tem que ser considerado na hora de você pensar numa política de saúde. Política de saúde para o HIV. Tá? Essas pessoas têm direitos constitucionais. Tá?
tem direitos e tem obrigações garantidas. Também tem obrigação. Isso tem a ver com dignidade humana, com acesso à saúde pública, e tudo está amparado pela lei. Tem lei para isso. É interessante, pessoal, assim, na década de 80, bastava você ter um teste HIV positivo, que o governo, você fazia lá um atestado médico e o indivíduo era aposentado. Mas realmente a maioria morria muito rápido, né? Óbvio que tem gente daquela época que está viva, mas a boa parte morria muito rapidamente. Então, a aposentadoria era uma coisa que facilitava a vida de alguns deles, né? A concessão de benefício também facilitava para que essas pessoas pudessem ter mais facilidade para acessar o hospital e por aí vai. Com o tempo, isso foi mudando. Tá? Foi mudando completamente. E apesar de estar na lei, tá? Hoje, se o indivíduo é soropositivo, tem carga viral indetectável, tem imunidade boa, ganha o remédio do governo federal e tem acesso aos exames, não há motivo para ser aposentado, não há motivo para entrar em benefício. E a gente ainda hoje briga com isso, com um monte de pacientes querendo se encostar pelo INSS. A gente ouve isso muito ainda, essa coisa do brasileiro levar vantagem, que é uma pena que exista em relação ao HIV, mas existe. Tá? Hoje, mais do que nunca, a gente está nessa fase do politicamente correto, em que discriminar homossexual, discriminar mulher, negro, criança, idoso, isso tudo gera confusão. Então, assim, e é preciso que se grite mesmo, né? É preciso que as pessoas briguem para acabar. Só quem sofre o bullying é que sabe a dor que sente. Então, a gente precisa mudar um pouquinho, realmente, a forma de lidar com esse jeito brasileiro de fazer piada de tudo, né? Isso, de alguma forma, está mudando e está mudando muito. Em 89, um grupo de profissionais de saúde se reúne e cria, com o apoio do departamento, na época era DST, HIV e AIDS, hepatite virais, a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da AIDS. O documento foi aprovado no encontro de ONGs, isso em Porto Alegre. Tá? Isso ali gerou um documento, é óbvio que esse documento não tinha força de lei, mas parte desse documento foi incorporado à forma da gente lidar com o paciente soropositivo. Toda pessoa tem direito à informação clara, exata sobre AIDS. Tá? Isso está lá na declaração. Os portadores do vírus têm direito à informações específicas sobre sua condição. Tá? Todo portador do vírus da AIDS tem direito à assistência e ao tratamento, dados sem qualquer restrição, garantindo sua melhor qualidade de vida. Nenhum portador do vírus será submetido a isolamento, quarentena ou qualquer tipo de discriminação. Aqui eu vou voltar no tempo para lembrar que quando a epidemia começou nos anos 80, o primeiro paciente que nós internamos no Gafre, na 10ª enfermaria, a enfermaria 10 sempre foi a enfermaria do HIV, foi provavelmente, se eu não me engano, em outubro de 83, por aí. Né? E esse paciente não tinha nem diagnóstico, porque não havia o teste para se fazer. Né? Era um paciente que tinha um quadro clínico sugestivo de linfadenopatia generalizada, tinha perda ponderal, era um homossexual assumido, entendeu? Então, tudo isso foi levando a crer que ele tinha, na época, já se chamava de AIDS. Então, assim, nem por isso, já naquela época, nós discriminamos.
né? Nós, na 10ª enfermaria, nunca nos paramentamos para examinar esses pacientes, porque a gente já tinha entendido que o paciente soropositivo não adoece do que a gente leva para ele, nem passa o que ele tem para a gente. Na realidade, ele adoece do que ele tem dentro dele, né? Ele já tem o Mycobacterium tuberculose, ele já tem lá um fungo qualquer, e a imunidade baixa, e ele adoece. Então, nós sabíamos disso. E, por força disso, óbvio que você fazia controle respiratório por conta de tuberculose, quando havia tuberculose, e aí vai, né? Mas, assim, pelo HIV, não. É, tinha uma máxima, então, que dizia assim, você não pega por estar perto dele, você pega por transar com ele. Então, assim, isso era uma forma também de você criar uma espécie de piada para acabar com essas discriminações bobas que eventualmente ocorriam. Ninguém tem direito de restringir a liberdade ou os direitos da pessoa pelo único motivo de serem portadores de HIV. Qualquer que seja a raça, nacionalidade, religião, sexo ou orientação sexual. Por que dessa declaração? Porque houve uma época também que algumas empresas tentaram impor o teste anti-HIV como parte de um screening para admissão. Isso é proibido por lei, porque você não pode discriminar pela doença. Tá? Você pode dizer que, olha, eu não tenho interesse em você porque você não se presta para esse trabalho, mas não pelo HIV. Tá? Todo portador do vírus da AIDS tem direito à participação em todos os aspectos da vida social. Toda ação que visar a recusar aos portadores do HIV um emprego, um alojamento, uma assistência, ou privá-lo disso, ou que tenda a restringi-los à participação em atividades coletivas, escolares, militares, devem ser consideradas discriminatórias e ser punidas por lei. Aqui, nós também tivemos uma dificuldade grande, principalmente com as Forças Armadas. Tá? Havia um problema nas Forças Armadas e muitos oficiais e não oficiais das Forças Armadas se tratavam de forma escondida, porque se descobrissem era reformado compulsoriamente. Acho que isso já não existe mais, né? Não teria sentido existir. Mas durante muito tempo foi assim. Toda pessoa tem direito de receber sangue e hemoderivados, órgãos ou tecidos que tenham sido rigorosamente testados para o HIV. É óbvio que isso hoje é bem mais fácil, você usa testes moleculares para fazer em tecido, você usa testes moleculares para o sangue, não só para o teste anti-HIV, não só o anticorpo, né, mas você tem PCR, você tem tantas outras coisas. Deixa eu vou fazer um break aqui, porque eu estou com uma sensação de que ninguém está me ouvindo. Está todo mundo me ouvindo aí? Tá, professor? Tá todo mundo aqui. Vamos. Tá ouvindo tudo. Estou ouvindo. A Águeda não tá entrando e saindo, está com algum problema, aí aparece para mim como se tivesse... Professor, estou ouvindo muito bem, tá, professor? Ótimo, então. Então Também vamos estou voltar ouvindo. aqui. Então vamos voltar, pessoal. Aqui uma outra coisa também importante, ninguém poderá fazer referência à doença de alguém, passado ou futuro, ou resultado do seu teste sem consentimento da pessoa envolvida. Então, é aquela história, você não tem... De vez em quando você pergunta assim, eu tenho que dizer, eu vou falar que a pessoa é soropositiva? Não, não vai falar. A não ser que a pessoa te consinta. Tá? Existe no Código de Ética Médica uma questão relacionada a isso, que assim, o médico tem obrigação de informar ao comunicante se o paciente não tem um companheiro ou uma companheira soro negativa, soro discordante, e ele não quer falar, teoricamente o médico tem que falar, deveria avisar. Tá?
eu nunca vivi essa situação desse jeito, tá? Eu já tive dificuldade, mas eu sempre convenci a pessoa a falar. E nunca teve um que disse assim, não vou falar de jeito nenhum. Sempre conseguimos com que falasse. Por que falar? Para que a pessoa possa também se tratar, se estiver positiva. Não tem sentido você esconder e o outro está lá e daqui a pouco o outro morre e você não fez nada, né? Mas, assim, você não pode usar essa coisa de falar para o outro gerando uma discriminação. Aí é péssimo, né? Isso, com certeza, não acontece mais. Está errado aqui, vocês já repararam que tem aqui é 9. Ninguém será submetido aos testes compulsoriamente. Tá? Não pode fazer teste sem que a pessoa consinta. Ponto. Todo portador do vírus tem direito a comunicar apenas às pessoas que desejam comunicar o seu estado de saúde e o resultado dos seus exames. Isso é óbvio. Isso é uma coisa de fórum íntimo, pessoal. Tá? Eu normalmente, isso é a minha opinião pessoal, recomendo aos meus pacientes que comuniquem às pessoas que são importantes para ele. Olha, comunica para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu companheiro, companheira, comunica para sua mãe se você achar que deve. Tá? Eu sempre acho que deve falar para a mãe, para o pai, porque eu tenho filho e gostaria de saber se meu filho tem algum problema para que eu possa ajudar. E o contrário também é verdadeiro. Os pais devem comunicar aos filhos, para que os filhos também possam, de alguma forma, se inteirar do tratamento e ajudar. Deve, não é obrigado. Né? A vida profissional, civil, sexual, tudo isso vai continuar de forma normal. Não poderá haver restrição. Hoje, isso é bastante claro e óbvio, né? Mas não foi um dia. Existe uma lei antidiscriminação. Quem quiser ler a lei, depois tem esse link aqui, ó, que é uma lei de 2014, 12.984, de 2 de junho de 2014, que define como crime, tá? A discriminação dos pacientes HIV positivos. Assim, eu não sei como é que isso funciona na prática, mas é crime. Tá? Na prática, todo mundo acaba contornando, fazendo acordo, né? Porque eu não sei se tem uma pena também que seja uma pena eficaz para esse tipo de coisa. A gente vê hoje na TV algumas pessoas discriminando outros, né? Principalmente contra negros, chamando de macacos, chamando sei lá, jogando banana no gramado, e eu nunca vi acontecer nada. Nunca vi uma punição que, de fato, fosse uma punição exemplar. Acho que a gente precisava mudar um pouquinho isso, mas o país tem que ir mudando, e uma hora vai mudar. Isso é outra coisa aqui importante, tá? Auxílio-doença. Auxílio-doença, se o indivíduo tem um problema de saúde pontual, ele entra no mesmo esquema de qualquer doença. O médico pode dar até 15 dias. Passou de 15 dias, ele sai do benefício da empresa propriamente dita e vai para um perito do INSS, do INAMPS, para que seja avaliado e definido um tempo para que ele fique afastado. Tá? É óbvio que aí tem umas questões jurídicas, né? Alguns têm que cumprir um prazo mínimo de contribuição e outros não. A hepatopatia grave, por exemplo, tem direito ao benefício sem necessidade de cumprir prazo mínimo. A gente sabe que uma hepatopatia que tende a ser fulminante não vai dar tempo nem da pessoa, né? Mas eu já passei pela experiência de ajudar pacientes a pagar um período de
aquele carnezinho do INSS, para depois conseguir entrar em benefício, porque eram pessoas que tinham doenças, sequelas de doença, basicamente sequela. Me lembro de um bem que tinha uma sequela de neurotóxico, que era como se fosse um AVC, né? Tinha a marcha espástica, né? O encurtamento do membro, essa coisa toda. E tinha dificuldade de arranjar emprego, não conseguia se empregar. A aposentadoria por invalidez, isso aqui já é mais complicado. Tem uma lei aí, mas essa lei, como eu falei, foi mudando ao longo do tempo, porque você hoje não é um inválido, né? Você está tomando remédio. A carga viral está indetectável, está tudo evoluindo bem, não há motivo para você se aposentar por invalidez. Não tem sentido. Tá? Então, para ter direito a esse benefício, o trabalhador tem que contribuir para a Previdência por no mínimo 12 meses, tá? E, se for acidente, prazo de carência é zerado, porque acidente é acidente. Mas tem que estar inscrito na Previdência Social. Se a pessoa se filia à Previdência Social depois do problema, ele deixa de ter esse direito. Aí isso gera uma porção de briga judicial. Tá? Tem pacientes que acabam ganhando na justiça quando entram na justiça e outros não. Tá? Falando um pouquinho de justiça, eu vou voltar aqui no tempo também para lembrar dos planos de saúde. Né? Nós vivemos também na década de 80, 90, uma dificuldade enorme para internar pacientes por plano de saúde. O plano de saúde não queria internar, barrava. E aí você acionava judicialmente. Me lembro bem do Dr. Marcelo Turra, que era um advogado, que se especializou nisso, em reverter isso. Então, ele é um sujeito extremamente, vamos dizer assim, tinha uma prática grande com isso, tinha uma experiência enorme e conseguia reverter praticamente tudo. Até que os planos de saúde cansaram, porque eles perdiam tudo na justiça. E, eventualmente, ainda perdiam e eram obrigados a indenizar o indivíduo que estava internado. Mas também me lembro de uma outra situação, um paciente que eu já de anos atrás, que faleceu com um linfoma cerebral, mas que, quando ele adoeceu do linfoma, ele tinha uma hipoteca junto ao Bradesco, ao Seguro Bradesco. O apartamento dele estava hipotecado. E aí eu fiz uma declaração para que tinha lá uma forma de, na hipoteca, se você tivesse uma doença grave, de você parar de ter que pagar ali, não pagava mais. Aí eu vi uma coisa muito interessante, o Bradesco não só parou de cobrar, como devolveu a maior parte do que ele havia pagado, desde do teste positivo dele. Não foi nem do linfoma, do teste positivo. Então, o cara ainda conseguiu um dinheiro que depois ficou para a esposa, e a esposa ainda é minha paciente até hoje. Tá? Que foi o que manteve, ela não tinha fonte de renda, foi o que a manteve viva, usando esse dinheiro como fonte de renda. Então, tem o outro lado também, né? Nem sempre tudo é ruim. Benefício de prestação continuada, isso é para qualquer idoso acima de 65 anos. Tá? E aí a gente tem que lembrar, eu estou vivendo uma experiência também interessante com um tio, eu tenho um único tio que tem 66 anos agora e que esperou parte da vida dele fazer os 65 para poder ter direito ao benefício. Quando deu entrada nesse benefício de prestação continuada, ele descobriu que alguém tinha aberto uma empresa no nome dele, usando o CPF dele. E aí ele não tinha direito ao benefício. Isso está rolando na justiça aí há mais de um ano e ele não consegue resolver. Bom, isso é o Brasil, né? O Brasil tem dessas coisas, a gente sabe disso.
Outra coisa importante, o serviço social do Gafré sempre foi muito eficaz na hora de orientar esses pacientes. A gente não pode esquecer que a gente tem um hospital que tem um bom serviço social, né? Então, assim, na dúvida, eu sempre encaminho para o serviço social para que explique o que precisa, o que tem que levar, onde tem que ir. Eles sempre orientam com muito carinho. Aí vamos falar de uma outra coisa que certamente, acho que todos aqui, de alguma forma, vivenciou ou vivencia isso, né? Profissional de saúde gosta do que faz, de modo geral, e tem uma tendência a criar um bom acolhimento, né? Isso é fundamental. A gente tem muita dificuldade com a rede de atenção básica. A rede de atenção básica, ela passa por muitos problemas. Já teve uma fase melhor, essa fase depois piorou muito, hoje está tendo uma dificuldade enorme de se reestruturar. Então, a atenção básica, às vezes, tem a enfermeira, não tem o médico. Às vezes, tem o médico, mas ele não é especialista. E aí começa um Deus nos acuda. É muito comum no Gafré, alguém que se trata comigo ou com outro médico lá qualquer, pedir para trazer alguém de fora, que não consegue pegar remédio, que o médico não vai, que tem problema, não consegue fazer exame, há 2 anos não faz exame. Tem umas coisas assim. Então, assim, o Gafré sempre acolheu muito bem os nossos pacientes. Sempre, sempre. Tá? A gente descobriu muito cedo que se o indivíduo precisa manter uma boa adesão, você não tem como negar uma receita a ele, né? Então, ele está marcado no dia X, faltou. Quando ele aparece 2, 3 dias depois, você dá a receita, porque você não tem como deixar ele sem a medicação. Seria um contrassenso total, né? Então, e isso acaba gerando uma bagunça, tá? Que tem um lado bom e tem um lado ruim. Ruim para a gente que atende, que às vezes sai de lá tarde, tá? E bom para eles, que chega lá e está sempre resolvendo o seu problema, né? Colocar ordem nessa bagunça é complicado. Às vezes não funciona, não. Tá? A gente já tentou marcar consulta por horário, sabe assim, ó, seu horário é 1h30, o seu horário é 15 para as 2. Já tentamos fazer que nem se faz aí no Detran, marcar 10 por hora. Ó, 10 vem de 1 às 2, 10, teu horário é de 1 às 2. Aí o cara não vem, ou então chega às 8 da manhã, cheguei primeiro, estou aqui desde 5 horas da manhã. Isso também faz parte desse imaginário coletivo brasileiro, que tem que madrugar num serviço de saúde para ser atendido, né? Para pegar um número, para ser atendido. Isso ainda é uma coisa que acontece. Tá? O ideal também é que a gente tenha isso de forma multidisciplinar. Tá? Apesar do médico ser a principal referência do paciente, tá? É muito bom quando você tem a enfermagem, quando você tem o serviço social, quando você tem psicólogo, tá? E, às vezes, até outros indivíduos soropositivos que funcionam como facilitadores. Então, essa abordagem, se ela puder ser multidisciplinar, ela será melhor. Nem sempre é possível, óbvio, né? Mas, se puder, ela será melhor. A gente já viveu também uma outra época em que fazíamos reuniões de família, né? E com a presença de serviço social, médico, psicólogo, alguns voluntários participavam. Isso deu certo durante um bom tempo, na década de 80. Era uma época em que se morria muito, então muitos eram confortados por outros tantos, né? Algumas mães se sentiam confortáveis quando podiam conversar com outras pessoas e entender que nem sempre o filho ia morrer, que às vezes tinha solução, às vezes não. Né? Então, assim, o acolhimento é fundamental para que você consiga, de alguma forma, mostrar que é possível viver bem,
sem ficar doente, sem adoecer, sem ter imunodeficiência. Isso é outra coisa que a gente sempre deixa muito claro para um paciente. Você tem um vírus, você não tem AIDS, né? Isso é importante, porque eu também acho que quando você trata de um doente, mesmo aqueles que estão muito doentes, né, se você acertou com a medicação, 2, 3 meses depois, ele é outra pessoa. Ele deixa de ser um doente. Então, se ele deixa de ser doente, ele tem que viver como se não fosse doente, né? Viver de forma normal. Isso é interessante. E, assim, às vezes a gente tem que conversar também com família, com mãe, com pai, para não tratar o indivíduo como sendo um inapto, né? Para tratar como uma pessoa normal. Também a gente já viu muito problema em relação a isso. Outra coisa importante, pessoal, é lembrar que a nossa população-alvo nem sempre vive muito bem, né? Eu já tive... Nunca, não esqueço de algumas coisas, mas eu sempre me lembro de um senhor que levou o filho, e o filho com diarreia. Era uma daquelas diarreias que você não consegue consertar de jeito nenhum. Naquela época não tinha medicação tão eficaz. Só que ele me dizia assim: doutor, mora eu, ele, mais 5 pessoas em 9 metros quadrados. Alguém consegue imaginar isso? 9 metros quadrados, morar essa quantidade de pessoas? Aí você bota alguém com diarreia. Tá? O banheiro não é dentro de casa, é fora, né? Isso geralmente é um barraco que é construído um por dentro do outro, o banheiro está fora. Então, assim, a gente ainda tem que lidar com isso, o que é muito complicado. Tá? Nem sempre a gente tem solução para tudo. Nos dias de hoje é muito comum ainda, né, professor? Às vezes, com a saúde da família, algumas áreas são muito vulneráveis, né? Quem trabalha com a estratégia de saúde da família vê muito isso, né? Lugares insalubres, assim, pessoas que você consegue... Se você não ver, você não consegue acreditar, né? Tipo... Os alunos de internato que fazem medicina coletiva e que vão para as comunidades, né? Eles voltam apavorados, porque eles não tinham noção de que o povo vivia tão mal. E tem muita gente vivendo muito mal. Muito. Então, assim, é importante que a gente entenda isso, porque nem sempre o cara está de corpo mole, não. Às vezes ele só não tem outra opção. Bom, essa é uma outra coisa que a gente precisa entender, né? Por medo da discriminação, muita gente não procura assistência de saúde, não procura fazer exame, não procura fazer teste, tá? Tem aqueles também que não fazem porque não querem saber, né? Eu não vou fazer não porque eu tenho medo de saber. Como se isso fosse mudar, né? Na realidade, vai tomar uma calça riada lá na frente, vai descobrir doente. Então, assim, a gente tem que tentar sempre explicar essas coisas, né? Que nem tudo é fácil, nem tudo é difícil. A gente tem solução, a gente tem que compartilhar as ideias para tentar achar soluções. Você não vai ficar em casa esperando ficar doente. Eu já tive problemas também com pacientes que, por mais que você faça, o cara toma remédio, está tudo funcionando, e o cara não consegue levantar, não consegue sair de uma depressão em função da doença. Quando eu falo uma depressão, não é depressão endógena. É aquele cara que continua se vendo estigmatizado o tempo todo. Quando, na realidade, você olha para ele, se você fizer uma foto dele, ele é um indivíduo normal, como outro qualquer. Como você lida com isso, né? Como é que você faz com que as coisas andem para frente na vida de uma pessoa dessa? Aí envolve psicólogo, envolve uma porção de gente, e às vezes não dá certo, tá? Porque é também da pessoa. Como a gente vinha discutindo, o profissional de saúde tem um papel muito importante no combate a esse estigma todo, para mostrar que é uma coisa passível de tratamento, de solução, de cuidado,
né? Não acho que a gente deva, de forma alguma, complicar. Isso não acontece só com o HIV, não, pessoal. Semana passada não, umas 3 semanas atrás, eu atendi o filho de um amigo meu de muitos e muitos anos atrás, uma sinusite. Na realidade, uma sinusite. Tá? Mas na hora de ir embora, ele virou para mim: eu estou com uma pinta aqui nas costas, você pode olhar para mim? A pinta, que era realmente clássica, né? Não, era um melanoma. O garoto tem 25 anos e era um melanoma. A dermatologista que fez que devia ter arrancado a lesão inteira, mas resolveu fazer com margem curta, fez um escândalo depois que viu que era um melanoma. Quando, na realidade, ela tinha que ter acolhido o paciente para explicar que vamos ver, vamos tratar, vamos correr atrás, em vez de fazer um escândalo. Isso acontece com alguns médicos que também tomam um susto, né, e não sabem lidar com o problema. Então, assim, cabe ao profissional de saúde ter um pouquinho de cuidado com essas coisas, né, para não gerar um trauma intransponível. Esclarecer dúvidas, reconhecer as situações de risco e vulnerabilidade, falar sobre os medos e preocupações em relação à infecção, criar vínculo com o profissional de saúde, com a equipe e com o serviço de saúde, estimular o paciente a comparecer e receber os cuidados, dar continuidade ao tratamento de forma adequada. Tudo isso é importante para o paciente. Mas a gente tem que explicar a importância de cada item desse para ele o tempo todo. E o tempo todo. Porque ele volta e esquece. Então, a gente tem que estar sempre martelando. Tomou remédio? Faltou alguma vez de tomar o remédio? Pois tentar ir explicando a importância do uso do remédio. E é óbvio que a gente não precisa ficar com o remédio para tomar às 10 horas em ponto. Não é isso que a gente quer. Mas a gente quer que ele não esqueça de tomar. Estigma, né, é aquela coisa que se refere às crenças, atitudes e sentimentos negativos em relação a pessoas vivendo com HIV, bem como com relação aos seus familiares. Né? A pessoa se sente estigmatizada. Discriminação é outra coisa, entendeu? É tratamento desigual. Quando você discrimina, você trata de forma desigual. O estigma tem a ver com a pessoa, ela se sente estigmatizada. Tá? Então, essas coisas a gente tem que entender para poder discutir isso com o paciente. Ele não precisa nem passar por um nem por outro. E, óbvio, se ele se comportar como um indivíduo são, saudável, sem ter nada, não tem nada, não está escrito na testa dele que ele tem HIV. Né? E isso, pessoal, deixa eu sair da tela. Saiu já, né? Então, Saiu. Eu queria que alguém me falasse um pouquinho de sua experiência com essa história do acolhimento do soro positivo. Ju, você que já começou. Então, professor, de uma forma geral, assim, acho que o acolhimento do soro positivo, ele começa, uma experiência que agora que eu me recordo também, que me veio agora, foi uma experiência na época do internato que eu tive. E marcou, assim, foi uma das mais marcantes, que foi um jovem que nunca tinha, jovem rapaz, assim, que tinha descoberto recentemente, né, que tinha contraído, e, enfim, dentro de uma história, né, pessoal, outra pessoa não havia contado, então tinha toda uma frustração, assim, pessoal dele, e como aquilo marcou a vida dele com relação ao fato dele de ser tudo novo para ele, né, estava assustado, e tinha um médico que era extremamente acolhedor na equipe de saúde da família, e aí ele chegou a ouvir o paciente, né, ficou um tempo, né, para explicar tudo aquilo, e assim, como um CID, né, tinha até um professor que falava isso na faculdade, como um CID, ele muda a trajetória de uma pessoa, né, quando a pessoa entra num lugar, e aí recebe um CID, né, a doença, enfim, a pessoa, ela interna aquilo, né, internaliza aquilo, né, então agora eu virei um CID, agora eu tenho uma doença, né, então como lidar isso, né, de uma forma, né,
como lidar de uma forma saudável, né? Tipo, é difícil, porque nem que você falou, assim que você falou, eu lembrei dele, como é que aquilo mudou a vida dele, né? Porque talvez ele foi acompanhado, né, pelo médico, acolhido, né? Então, assim, ele saiu bem mais tranquilo, né? Mas de uma forma geral, né, aquilo impactou e vai impactar a vida dele para sempre, né? Porque talvez algumas pessoas, nem você falou, sempre, apesar de estarem controladas, acolhidas, tem tratamento, acompanhamento com a família, né? Todo o suporte que existe dentro do SUS, né? Aquilo nem sempre é entendido, né? Então, isso foi uma que marcou bastante, né? A forma como ele entrou, como ele descobriu e como ele saiu de lá. Tá bom. Alguém mais tem uma experiência para contar? Não, ninguém é obrigado a falar. Experiência, Bruno. Vou contar do caso que eu vi hoje. Pode ser? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo você e um monte de gente. É que eu, como sempre, estou na rua, professor. Saí do hospital 5h40, parei no restaurante para assistir a aula. Tá bom. Hoje apareceu uma menina que ela teve diagnóstico de remissão vertical, né? Ela tem 32 anos, ela estava 2 anos sem aparecer lá. Aí chegou lá magra, com peso, os dentes tudo ruim, e aí ela depressiva. Aí a gente conversou lá com ela, aí ela falou que queria voltar a fazer o tratamento. Eu, como tenho pouca experiência, eu achei legal, uma experiência boa. Eu nunca tinha visto uma pessoa com carga viral alta. Foi a primeira vez que eu vi. Isso é bom saber que você nunca viu, porque está funcionando. Nunca tinha visto mesmo. Foi a primeira vez. Sempre quando eu vejo, estou acompanhando lá o ambulatório, tem um mês, tem 2, eu nunca vi ninguém com carga detectável. É a primeira vez que eu vi um paciente com a carga altíssima. Altíssima não, né? Com algum valor alto. Eu nunca tinha visto. Mas ainda tem, viu, pessoal? Ainda tem muita gente que fracassa no tratamento. Geralmente por má adesão. Geralmente porque não está tomando. Sim, foi a única que eu vi que não tinha adesão completa. Muito bom. Bom depoimento. Mais alguém? Professor? Oi, fala isso. Oi, boa noite. Então, eu tive uma experiência, eu trabalho com hemoterapia, né? Sim. E aí, foi no quartel, e eu tive um militar que ele foi doar sangue, e aí o resultado serológico dele veio reativo, né? E aí a gente tem que fazer toda uma abordagem inicialmente, porque a pessoa se coloca para doar sangue, né? E se julga numa condição apto, né? Saudável. E aí veio os resultados todos, veio o resultado reativo, né? E então a gente teve que acolher. A gente tem sempre esse cuidado de trabalhar o HIV, professor, como uma doença comum, controlável, curável, né? Que curável que eu falo no sentido do controle, né? Que é uma doença que a gente tem como atuar de forma organizada e que as drogas que hoje existem são drogas eficientes, que, né? Você consegue uma carga viral indetectável. Então, a gente trabalha nessa linha, entendeu? De como uma hipertensão arterial, que tem as medicações, como o diabetes mellitus, que tem as medicações, trazendo para essa realidade. E eu percebo, claro que de imediato é muito mais de cunho emocional o contexto, mas a gente trabalha dessa forma, trazendo para o natural, para o habitual, uma doença crônica, cronicidade, vamos lá, tem tratamento, vai dar certo, né? É a abordagem certa, viu? Você está esse é o caminho. A gente tem que minimizar o estrago, porque o estrago já foi grande, hoje não é mais tão grande assim. E o senhor, quando falou da Declaração dos Direitos Fundamentais, quando o senhor falou que ninguém tem um direito de restringir a liberdade dos direitos das pessoas pelo único motivo de serem portadores do HIV, o último concurso que teve para o bombeiro agora, estava claro lá no edital que um dos exames cobrado para aptidão, né, médica
era sorologia para HIV. Isso foi ano passado, recentemente, entendeu, Isso é professor? contra a lei, Então, né? Você vê, é contra a lei. o estigma ainda prevalece, né? Enfim. Você vê que para mudar isso a gente tem que ir para o pau mesmo, né? Para porrada. Eu fiquei bem assim, fiquei assim, bem preocupada, assim, não preocupada, mas muito grave. Triste, né, por esse contexto, entendeu? Ainda de discriminar, né? Já existe o estigma, mas ainda existe um edital que coloca claro, entendeu? Que é o que rege o concurso, o edital, né? Já te colocando ali uma barreira para a entrada, né? Isso é muito grave. Foi agora, recente, ano passado, professor, o edital do bombeiro, concurso para bombeiros. Uma pena que seja assim. Mas tem uma coisa interessante também que eu acho, viu? Quando um paciente me pergunta assim, doutor, eu tenho que falar com o meu dentista? Devo falar com o meu dentista, que eu sou soro positivo? Eu falo assim, deve. E se ele ameaçar ficar nervoso, você levanta da cadeira e sai correndo, porque ele é um mau dentista. Né? Porque nessa altura do campeonato, a pessoa não entendeu o que é o HIV e o que significa você tomar alguns cuidados, não tem muito sentido, não entra na minha cabeça. É mais ou menos isso. Se você vai fazer um concurso para um lugar que não te quer, talvez seja melhor você não ir mesmo, né? Sinceramente, você vai arranjar encrenca. Bom, pessoal, só para assim, a gente não estender muito, isso dá muito pano para a manga. Já foi pior. A gente está numa fase melhor. O nosso país, com todos os problemas que a gente tem hoje, ele ainda já é melhor do que já foi um dia. Então, eu particularmente sou um crente nas coisas boas que podem vir, inclusive cura, né? Porque existe uma busca desenfreada pela cura. Eu vou encerrar o nosso curso hoje, tá? Eu não vou, assim, a gente vai combinar, como eu já falei para vocês, eu estou disposto a ajudar quem precisar de ajuda. Eu estou muito mais interessado nos trabalhos de conclusão de curso, nas dissertações, nos produtos, e que a gente possa ajudar. Porque aí é que vocês vão... Quem for para o pau ler e estudar é que vai tirar partido dessa pós-graduação. Então, assim, eu estou disponível. O pessoal tem meu WhatsApp aí, manda um WhatsApp, combina comigo e eu vou ajudar. Tá bom? Eu vou postar, eu acho que eu esqueci de postar a última aula, mas eu não me lembro se eu postei ou não, vou olhar lá se está postado ou não, acho que não, né? E aí vou mandar o link para vocês e quem precisar de mim, então, me ache, por favor. Tá? Eu vou encerrar a gravação agora, agradeço a todos pela participação, tá? Espero que tenham aproveitado de alguma forma e que a gente se encontre aí, se precisar, tá bom? Muito obrigada, professor, pelas aulas. Obrigada, professor, pelas aulas. Eu tenho que mandar o pessoal seguir teu canal do YouTube. Vou mandar as aulas. Um abraço grande. Obrigada, professor. Muito obrigada. Professor. Obrigada, professor. Tchau, um abraço.